Muito bem, voltado com o programa Sérgio Cruz, de Amarela. Tem, tem um ruído aí estranho, velho. Hã? Sim. Eu estou ouvindo você, que estou com alguma dificuldade, mas estou ouvindo. Bom, a gente voltando com o programa Sérgio Cruz, quero agradecer ao pessoal que está ligado a gente aí no Facebook, no YouTube, pessoal que está ligado no canal da viamorena.com. Eu quero entrevistar hoje um amigo meu, cara que eu conheço já há muito tempo, militamos politicamente juntos. Ele tem uma história muito bonita para contar. Ele é corumbaense, mas ele é um corumbaense que hoje mora em Campo Grande. E quem mora, corumbaense que mora em Campo Grande, continua corumbaense, porque a cidade que mais tem corumbaense no Brasil é Campo Grande. Então não tem dificuldade nenhuma de ser campograndense, o meu amigo Manuel Vitório. Manuel Vitório, bom dia. Tudo bem com você, Manuel Vitório? Bom dia, Sérgio. É um prazer falar com você. A satisfação estar aqui. Eu tenho acompanhado muito o seu programa, um programa de altíssimo nível e que nos ajuda a ter uma visão da política, da realidade aqui da nossa capital, do nosso estado e do país, por que não? Ô, Manuel Vitório, bom, você foi candidato a vereador aqui em Campo Grande, mas você, a sua trajetória política já é longa. Eu conheci você já nas militâncias, no ativismo partidário. Você começou pelo menos que eu me lembro, começou no PT. Agora, a pergunta clássica, por que você deixou o PT? Houve uma situação muito desagradável, né? Em função das disputas eleitorais. Enquanto era militante, eu, na verdade, comecei militando, pouca gente sabe disso, eu era, inclusive, muito jovem ainda, no chamado PCB, né? Que era o seu Luiz Teixeira, né? Era o Juquinha, né? Que, inclusive, colocou o nome do filho dele de Apolônio, para você ter uma ideia, né? E o outro filho dele chama Gabriel Stali, seu Juquinha, né? Lá de Corumbá, já falecido. Aquele pessoal. Então, eu tive amizade com esses senhores, era menino praticamente, e eu me encantei com a política, né? Mas aí enfrentei uma situação difícil, que eu fui servir a Marinha, né? Em pleno período do regime militar. Você imagine como é difícil você sobreviver, e a gente muito jovem aprendendo, né? Não explodir bomba dentro de quartel como o Bolsonaro, nada, né? Mas a gente tinha uma concepção de sociedade diferente, né? E mais tarde só que eu vim para o PT, né? Então, eu enfrentei muita dificuldade para me adaptar ao PT, em função de que eu era de um partido que tinha uma visão diferente. O PT era uma multiplicidade de ideias, né? Tinha desde os igrejeiros até os trotskistas radicais, então não era fácil, né? O PT tem umas 20 e poucas tendências internas, né? Tanto é que viraram vários partidos. Isso me trouxe muita dificuldade, né? Acentuada quando eu saí candidato em 92, né? E o próprio presidente do PT assinou uma recontagem. Eu, depois de eleito, 20 dias depois na recontagem, que alegava que o Ricardo Cândido não tinha sido eleito, para pôr o Éder, né? Acabaram que tiraram eu e tiraram mais duas pessoas, do PTB e do PMDB. O próprio partido, o teu partido assinou essa sentença, essa tua sentença de morte? Sim, eu eleito, desempregado, se tem uma ideia, eu estava desempregado, né? Saí com a dona Barrigudona, dona em Corumbá, me elegi sem grana nenhuma, sem nada, né? E, de repente, o meu próprio partido me tirou, né? E na hora que eu precisei da ajuda da grande liderança do partido, que estava em Corumbá com o advogado, ele disse para mim que já tinha conversado com o doutor Éder, que estava tudo resolvido, não tinha problema. Falou, se vocês não ficarem para me ajudar, vão tirar o mandato, porque os outros que podiam me ajudar eram candidatos, estavam tudo frustrados que perderam a eleição. O único mandato era o meu, que foi o primeiro mandato efetivo da história do PT, seria o meu, porque o Valmir, que eu tenho um profundo apreço, professor Valmir, ele veio do MDB para o PT. E eu fui eleito já no PT. Foi a primeira eleição da história do PT, foi a minha, e o PT deixou embora, né? E a outra decepção foi na minha candidatura de prefeito. Então, isso foi me aborrecendo, foi desgastando, até que chegou o momento que eu vi que não daria mais para conviver dentro do PT, porque não adianta você ficar dentro de um partido que você não tem apoio das lideranças da capital, né, que eram os caciques do partido, né, inclusive o Zeca, né, que também foi um grande amigo tudo, e mais tarde eu descobri que o Zeca veio da arena do PDS, né, então, quer dizer, a esquerda acabou elegendo um cara que veio do partido da ditadura aqui, e eu vim descobrir isso, que eu não conhecia ele pessoalmente, mas eu apoiei o Zeca, dei todo apoio para as duas eleições dele, né, mas infelizmente tornou-se inviável a minha presença do PT, né, continuar no PT, e eu, antes de sair, inclusive lancei minha candidatura
internamente, só para fazer para marcar posição, né, para o Senado, né, pedindo que eu saísse pela cota de negros, né, porque eu sou descendente de negros. E aí até os negros ficaram em silêncio, né? Ninguém quis me apoiar, e aí, depois disso aí foi a minha despedida. Foi para mim fazer uma crítica, na verdade, que havia muito equívoco até em relação à defesa da política do negro dentro do partido. E tem que se rever, tem que se evoluir politicamente o partido para ter uma compreensão do que significa essa luta de fato da sociedade e não vender só uma ideia eleitoreira da questão do negro. Né? Mas, Vitório, você me falou aí de que você foi servir e tal, e que teve dificuldade porque você era ligado ao partido de esquerda. Vamos falar um pouquinho da sua... Antes de você chegar... Porque você não me parece tão velho assim, né? Antes de você chegar na política, né? O que foi que você fez? Você foi soldado da Marinha, foi ferroviário, né? Me parece que foi ferroviário. Sim, que mais você foi fuzileiro naval. Foi fuzileiro naval. Eu comecei a trabalhar, meus pais morreram, eu fiquei órfão muito pequeno. E vim para Campo Grande, né? Trabalhei aqui nos anos 60, na Igreja São José, como sacristão, mais novo que tinha na história, 9 anos era sacristão. Eu tinha que lavar a igreja, né? E eu era amigo do padre Heitor Castoldi e do padre Agreiter, né? Que era um holandês e um italiano, né? E aí eram como se fossem verdadeiros pais para mim, pessoas muito dignas desses padres, né? O italiano... Foram meus professores na Faculdade de Direito, na FUCMAT. Os dois padres, tanto o padre... Excepcionais. O padre Agreiter era professor de economia, professor de matemática, era rigoroso, né, nos seus ensinamentos. Mas continua. Sim, então eu trabalhei aqui também em lavoura de japoneses, né, e em Campo Grande, fui polícia mirim aqui em Campo Grande, meu irmão era um oficial subtenente da polícia militar, o tenente Vitório, né, eu morei um tempo com ele, só que ele era um polêmico, era um policial corria muito atrás de bandido, e eu uma pessoa nervosa, tal, eu resolvi sair da casa dele, fui viver sozinho, né, trabalhei em lavoura de japonês, fiquei com uma irmã minha morando um tempo, então eu vivi em Campo Grande. Voltei para Corumbá em 69, quando o homem chegava à lua, eu voltava para Corumbá, que é uma terra branca com uma lua, né, e lá eu pude recomeçar como operário do moinho aos 13, 14 anos de idade, e eu tive contato, inclusive, com muitos operários, pessoal marítimo, né? Isso tudo foi sendo um aprendizado de vida para mim também. Estudei na Escola dos Ex-Combatentes, né, que foi onde eu fiz o 5º ano, né, em Corumbá, e foi uma experiência muito rica também, que eu encontrei dentro da Escola dos Ex-Combatentes algumas pessoas que, inclusive, conheceram Prestes, tá, essas figuras históricas, né? Isso tudo foi me dando uma visão de política diferente, né? Eu não aprendi a me prender a muita ideologia, né? Sempre eu tive uma visão de defender uma sociedade mais igualitária, mais justa, mas não uma sociedade de destruição, como a gente está vendo essa pregação toda de violência no Brasil, racismo, tal. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que nós devemos defender uma política pacífica no Brasil, onde a gente tem a oportunidade de conviver pessoas da chamada o que a gente chamava na época de burguesia, os empresários, conviver em harmonia com os trabalhadores, porque acho que todos nós buscamos a paz, né? Buscamos uma sociedade mais justa. Então, essa é a visão que eu desenvolvi, né? E desde a minha infância eu vim estudando, acabei na universidade também, fui aluno do professor Valmir, professora Lúcia Salsa, do Tito, né, que era do Partidão também, conheci o Fausto Mato Grosso, que era uma liderança também da esquerda, né? E pessoas também conservadoras, de amizade com os pecuaristas, que eram conservadores, pessoas que foram prefeitos, como o doutor Breno, né, doutor Hugo e outros. Mas, Vitório, bom, vamos, a sua primeira candidatura a vereador foi em 82, é isso aí? 1982? 92, até então eu só fui militante, 92. 92. E em 98 você foi candidato a deputado federal, certo? Aí que está o núcleo da sua história política. Você ficou como primeiro suplente, assumiu no lugar do Benhur, né, que se licenciou para ser... E quanto tempo você ficou na Câmara dos Deputados? Em torno de 1 ano e 8 meses, né? Mais 1 ano e 6 meses no mandato e 2 meses que eu fiquei lá me preparando, essa coisa toda. E ali eu procurei dedicar
aprendizado político, não só como aprendizado político na Câmara, mas também desenvolvendo alguns trabalhos em conjunto com os demais parlamentares. E ali foi uma grande escola para mim, na verdade, né, Sérgio? Eu não tive a oportunidade de ter o mandato inteiro, mas Brasília, com certeza, você tem os bons e os maus exemplos ali. Você foi um deputado que eu tive, assim, acompanhei também, que trouxe muita experiência para a gente, né, o teu trabalho, a tua luta, né, de rua e tal, e eu procurei agir com seriedade, com integridade lá, respeitando as pessoas que me possibilitaram estar em Brasília, tanto o BEIUR, né, quanto o governo, na época fui leal ao governo e também procurei trazer o máximo que eu pude de recursos e apresentar projetos também, que eu deixei, inclusive alguns até são utilizados até hoje na Câmara Federal. Desses 6 publicações de projeto e indicações no Congresso. Vitório, você chegou a ser candidato a prefeito em Corumbá, foi? Sim. Como é que foi essa sua candidatura? Na verdade, eu fui... O grande erro meu, que eu acreditei muito naquele sonho de ser prefeito de Corumbá, né? Porque aquele momento surgiu, embora a minha tendência normal para a política é o parlamento, que eu gosto, mas naquele momento eu vi que tinha oportunidade. Só que havia toda uma conjuntura, né, contrária à minha candidatura, né? Dentro e fora do partido. E eu lutei, persisti de sair candidato, né? E foi uma experiência riquíssima, né? Eu não ganhei a eleição por muito pouco, né? Houve um erro gravíssimo do partido a nível de Estado, de fazer uma articulação com o candidato do MDB na época, e isso praticamente sepultou, matou a eleição, né? Que eu tinha quase ganho. Por quê? Os votos que seriam do Domingos Albanese, que era um candidato conservador, isso que não avaliou na época os dirigentes estaduais que interviram, né, nesse processo de chamar o Domingos para aliança sem a minha presença, né? Quando eles já vieram com a conversa feita aqui da capital, e aí foi um grande erro, eles não deram oportunidade de eu falar para eles que ali eu disputava com 2 candidatos conservadores, que era o Éder e o Dr. Domingos, né? Um do MDB e outro do PSDB. E eu ganharia a eleição justamente na divisão do voto deles. Um teria seus 12, 13 mil votos, outro 12 mil votos aproximadamente, que é o Domingos. Quando o Domingos chegou para a sociedade que o Domingos estava me apoiando, obviamente houve uma reação muito ruim no MDB. E aí o pessoal de revolta do MDB, que votou no Domingos, votou tudo no Éder Brambila, e o Éder, com 40% tomada de rejeição, ganhou a eleição por um grave erro do partido. Só que toda a culpa disso foi atribuída a mim na época. E isso ficou muito ruim, porque a sociedade não tem a compreensão no momento. Porque o lado mais fraco que arrebenta. Ninguém vai bater em governador, ninguém vai bater no Wander na época, ninguém. O Manuel Vitória ficou na linha de fogo. Eu fiquei sendo culpado de tudo, como se eu tivesse cometido o erro. Aí eu fiquei dando explicação, até que isso desgastou muito, né, a minha relação com o partido. Na sociedade era muito difícil, porque tem uns adversários que sabem que você não tem nada a ver, mas começam a insistir em bater, e ficou muito complicado para mim aí. Mesmo assim, ainda tive a chance do partido me lançar na candidatura em 2004 para prefeito, que eu estava muito bem, o pessoal, grande parte da sociedade compreendeu. Eu vi uma pesquisa que eu aparecia com mais de 60%, eu ganharia a eleição tranquilamente, mas aí houve a decisão do partido em trazer o Ruyter do MDB e trouxe para o PT, com o apoio do compadre dele, que é o Paulo Duarte, e lançaram o Ruyter. Eu fui para o debate interno do partido, e ele cometeu um erro grave comigo, e eu fui extremamente leal. Tanto é que, quando eu estava na Câmara, o único político que me convidou para dar estrutura para me ser candidato, um político conservador, que foi meu amigo pessoal em Brasília, pouca gente sabe disso, eu vou revelar agora no ar, chamava-se Lúdio Coelho, que me chamou e falou: meu filho, você vai ser espezinhado e destruído. Vem para o nosso partido que eu apoio a tua candidatura. Eu falei: doutor Lúdio, tenho o maior carinho com o senhor, sua família, te respeito pela sua história, mas eu não posso aceitar isso, que eu sou do Partido dos Trabalhadores. E se eu fizer isso, eu vou estar traindo meu partido, e isso não faz parte da minha formação. Tenho maior apreço pelo senhor, eu fui à casa dele agradecer tudo, conheci a esposa do Lúdio, mas eu não aceitei. Então, só que muita gente não entendeu isso, né? Porque achava que eu estava esnobando, não sei o quê. Eu sei que ele daria todo apoio. O cara tinha estrutura, tinha peso, o senador, o partido dele forte, mas eu não aceitei. Eu mantive a coerência. E isso não foi valorizado pelo meu partido na época, que era o PT. Então, eu acabei deixando um pouco essa questão ideológica de partido de lado e seguindo minha vida, Sérgio, tentando defender as minhas ideias de uma sociedade mais fraterna, mesmo em outros partidos, né? Com toda a dificuldade. Tentei no PSB, mas aí aqui, quando eu fui candidato a federal para apoiar Eduardo Campos, que foi meu colega em Brasília,
e acabou morrendo, o próprio presidente do PSB não mandou meu nome para o tribunal e acabou que minha candidatura foi impugnada e eu acabei prejudicado naquela eleição de deputado federal. Então tentei ir para o PDT, também não deu certo, né, não tinha apoio do Dagoberto, e aí eu fiquei assim, sem alternativa de partido, eu queria continuar minha vida política, e por último eu fui convidado pelo Edmar e pelo Delcídio, né, para filiar no PTB. Eu aceitei, falei, não, eu acho que eu vou para 64 anos, mas eu não estou morto ainda, estou vivo, e eu vou sair aí com toda dificuldade. E aí me aconteceu essa situação da cirurgia, a pandemia toda aí, e essa questão do financiamento público de campanha é uma brincadeira de mau gosto, né? Porque os valores que deram para os candidatos é piada. Recebi menos de 3 contos para ser candidato a vereador numa capital como essa, e eu simplesmente brinquei de ser candidato, saí, tive os votos, fiz a discussão política. Eu sabia que eu estava enfrentando estrutura de gente de governo, gente poderosa, com grana. Como que você vai disputar uma eleição na capital, Sérgio, com R$3 mil de fundo partidário? Então não tinha condições, mas eu saí com toda a dignidade, né? Defendi a bandeira, os 20 dias de campanha que eu tive, e tive alguns votinhos aí, né? Mas, obviamente, eu tenho certeza que não só meu, mas o voto de muita gente foi meio que tirado com esse negócio da urna para Brasília. Eu não acreditei que houve uma falha. Agora, quanto ao Marquinhos Trade, que foi aliado da gente, né, na aliança, eu não tinha dúvida do início que ele ganharia, porque ele saiu com uma reeleição, ele foi muito feliz na gestão dele, né? Embora eu não seja, né, eu tenha posições divergentes dele, mas eu falei, gente, o Marquinhos é difícil perder essa eleição. Uma que ele está no mandato, ele conseguiu conciliar muita coisa dos problemas anteriores, né? Aquela briga toda que teve anterior, e eu acredito que ele foi muito feliz, apesar de eu ter uma visão diferente a respeito, né, que ele conseguiu trabalhar no sentido de se garantir. Então, a única eleição que eu vi assim, que era confirmada. Agora, essa questão proporcional não é meu caso, inclusive, não reclamo que eu ganhei a eleição, não daria para ganhar. Mas teve muita gente prejudicada, e isso, se a gente quiser construir a democracia no Brasil, nós vamos ter que mudar essa forma de apuração de voto, as urnas. Muito cuidado, Sérgio, porque eu acho que se a gente quer a democracia, o tipo de coisa que eu vi aqui em Campo Grande não pode acontecer. O dia que eu cheguei para votar, tem um carro de um candidato na porta da sessão de votação, eu, inclusive, fotografei, tentei mexer, não consegui apoio para mexer nisso. Eu achei grave aquilo ali, as pessoas conferindo o eleitor que chegava, como na época dos coronéis, né? Eu vi na periferia a população empobrecida em Campo Grande se submetendo a situações tão degradantes por causa de dinheiro, de sacolão. É muito triste ver isso na política. Eu tenho uma proposta para o Tribunal Superior Eleitoral, TRE, eu estou escrevendo uma matéria sobre isso e vou sugerir diretamente ao ministro do Supremo Barroso que essa proposta, ele pelo menos possa ler a proposta que eu tenho para minimizar essa situação, para que a eleição seja um pouco mais justa, que não prevaleça a força da grana, e inclusive ameaça a pessoas que estavam na rua, que foram agredidas, que eu vi, pessoas idosas me ajudando, tinha um senhor de 80 anos, ele foi praticamente humilhado na rua, tentaram obrigar ele a jogar meu santinho no lixo. Essas coisas não podem acontecer, porque a gente sabe que isso era mandado por pessoas, né, num bairro da cidade aqui, só que esse tipo de coisa não funciona na democracia. Tem que haver respeito, acho que tem que haver equilíbrio. Se a gente quer construir uma democracia no Brasil, a população tem que confiar no juiz, confiar na justiça e no resultado do processo eleitoral. A visão que eu tenho, Sérgio. Alô. Infelizmente, eu gostaria de ficar conversando com você mais tempo, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. É sempre um bom papo conversar com você, e a gente, é claro, vai ter outras oportunidades para falar. Inclusive, eu gostaria que um dia você viesse aqui no programa para falar sobre essa sua proposta, né, que você tem ao Supremo, ao Superior Tribunal Eleitoral, aliás, ao Tribunal Superior Eleitoral, exatamente porque a gente está buscando alternativas, né, para que a eleição seja quanto mais limpa e insuspeita, melhor, entendeu? A gente só não pode voltar ao voto da cédula única, que você marcava o nome, aquelas apurações, né, que eram feitas e que as pessoas barganhavam votos trocavam votos na hora da apuração e tal. Mas, é claro, tudo aquilo que puder vir para modernizar e fortalecer a democracia é importante. Manuel Vitório, muito obrigado a você por sua presença neste programa. Um abraço muito forte, fiquei contente em recebê-lo e espero que você, a partir de agora, passe a enxergar bem melhor do que você enxergava depois dessas 2 cirurgias aí, que não é fácil, né? Cirurgia no olho não é fácil.
Um abraço. Um abraço. Deus ilumine você e seu programa, Sérgio.